Hoje, aos meus 76 anos, quando pego minha xícara de café pela manhã e sinto o vapor subindo quente no meu rosto, ainda me lembro do cheiro daquele mingau ralo que eu fazia para minhas irmãs. Às vezes penso que é estranho como certas lembranças ficam grudadas na gente, né? Posso esquecer onde deixei meus óculos ontem, mas o barulho das patas do cavalo preto do meu pai se afastando de casa, isso eu nunca vou esquecer. Era uma manhã de agosto. O frio cortava a pele e eu estava na cozinha tentando esticar o pouco de fubá que tinha sobrado. Minha mãe, coitada, tinha saído antes do sol nascer para ver se conseguia algum trabalho na cidade. E lá estava eu, com meus 9 anos, mexendo aquela panela como se fosse a mulher da casa. Foi quando ouvi o barulho. Primeiro os passos pesados do meu pai no chão de terra batida da varanda. Depois o relinchar baixinho do trovão. Era assim que ele chamava aquele cavalo todo preto, com uma estrela branca na testa. Meu coração já começou a apertar porque eu sabia o que aquele barulho significava. Larguei a colher de pau e corri até a janela. Lá estava ele, meu pai, alto como um pé de eucalipto, colocando uns panos amarrados na garupa do cavalo. Não era roupa, não. Era sempre umas coisas embrulhadas que eu nunca soube direito o que eram. Pai? Eu chamei, encostando o rostinho no vidro frio da janela. Ele olhou para mim com aqueles olhos que pareciam carregar o peso do mundo inteiro. Não era um olhar ruim, não. Era um olhar cansado, sabe? Como se ele tivesse visto coisas demais para a idade que tinha. Cuida das suas irmãs, Lourdes, ele disse, com aquela voz grossa que fazia eco no peito. Sua mãe não demora. E foi só isso. Nada de volta logo ou se comportem. Só cuida das suas irmãs. E depois o barulho das patas do trovão se afastando pela estrada de terra, levantando aquela poeira que demorava para assentar. Voltei para a cozinha com o coração apertado. Ana, minha irmã do meio, estava acordando no quarto que a gente dividia. Ela tinha 6 anos e sempre acordava chorando quando ouvia o pai saindo. Conceição, a mais nova, ainda dormia enroladinha no cobertor velho que a gente usava para as 3. Lourdes! Ana me chamou, a voz ainda enrolada de sono. O pai foi embora de novo? Eu não sabia o que responder. Como é que explica para uma criança de 6 anos que o pai some por dias sem dizer para onde vai? Como é que fala que às vezes ele demora tanto que a gente já começa a achar que não volta mais? Foi trabalhar. Eu menti, mexendo o mingau que já estava mais água que fubá. Logo ele volta. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que logo podia ser 3 dias, podia ser 1 semana, podia ser mais. Uma vez ele ficou fora 15 dias. 15 dias em que eu e minhas irmãs comemos o que conseguimos encontrar, dormimos abraçadas para não sentir frio e eu fingi ser forte quando na verdade queria chorar escondida. A casa ficava diferente quando ele saía. Mais silenciosa, mais vazia. Era uma casinha simples, de 3 cômodos, com as paredes de adobe que minha mãe pintava de cal toda vez que sobravam os trocados. Tinha uma sala pequenininha onde ficava nossa mesa de madeira toda riscada, 2 quartos, um para meus pais e outro para nós 3. E a cozinha, que era onde a vida acontecia de verdade. Quando o mingau ficou pronto, chamei minhas irmãs. Ana veio arrastando os pés, ainda com cara de sono, e Conceição acordou com o cheiro. Ela era pequenininha, tinha só 4 anos, mas já sabia que quando o pai sumia, as coisas ficavam mais difíceis. Cadê a mãe? Ana perguntou, se espreguiçando na cadeira. Foi procurar serviço, eu respondi, servindo o mingau nos pratinhos desiguais que a gente tinha. Ela volta de tardezinha. Sentamos as 3 ao redor da mesa. O mingau estava ralo, quase sem gosto, mas a gente comia devagar para parecer que tinha mais. Conceição fazia barulhinho com a colher, e Ana olhava para a porta como se esperasse alguém entrar. Lourdes! Conceição me chamou com aquela vozinha fininha. Por que o pai some tanto? Eu parei com a colher no ar. Como é que responde uma pergunta dessas? Eu mesma não sabia a resposta. Só sabia que desde que eu me lembrava de ser gente, meu pai montava naquele cavalo preto e sumia mundo afora, deixando a gente aqui esperando. Ele vai trabalhar longe, eu disse passando a mão no cabelo dela, para conseguir dinheiro para a gente. Mas será que era só isso mesmo?
Será que era só trabalho que levava meu pai para longe por tantos dias? Às vezes eu ficava pensando, se fosse só trabalho, por que ele não levava a gente junto? Por que não falava direito onde ia? Por que voltava sempre com aquele jeito estranho, como se tivesse visto coisas que não podia contar? Depois do mingau, botei Ana e Conceição para brincar no quintal enquanto eu lavava a louça. A água era gelada. Vinha de um poço que meu pai tinha cavado no fundo do terreno. Enquanto esfregava os pratinhos, olhei para a estrada e me perguntei se algum dia eu ia entender os segredos do meu pai. O sol já estava mais alto quando terminei de arrumar a casa. Varri o chão de terra batida, estendi os panos no varal que meu pai tinha feito com bambu e fui buscar água no rio para encher nossa lata. Era uma caminhada de uns 20 minutos, mas eu já estava acostumada. Levava um balde pequeno e ia devagar para não derramar. O rio corria mansinho entre as pedras, fazendo aquele barulhinho que sempre me acalmava. Enchi o balde e fiquei um pouquinho ali, olhando a água correr. Às vezes eu pensava que a vida da gente era que nem aquele rio, seguia sempre para frente. Não importava o que acontecesse. Quando voltei para casa, encontrei minhas irmãs brincando de casinha embaixo da mangueira. Ana estava fingindo cozinhar com panelinha de barro que a gente mesmo fazia. E Conceição estava ninando uma boneca de pano que minha mãe tinha costurado com retalhos. Lourdes, Ana me chamou. Vem brincar com a gente. Eu queria brincar. Queria ser criança que nem elas. Mas alguém tinha que ficar de olho. Alguém tinha que cuidar. Então sentei ali perto, com um balde de água ao lado, e fiquei olhando elas brincarem. Era engraçado ver como elas imitavam os adultos na brincadeira. Ana fingia fazer comida e Conceição ninava a boneca, cantando uma cantiga que minha mãe sempre cantava para a gente. Por um momento, esqueci dos problemas e me deixei levar por aquela paz. Mas a paz durou pouco. O sol já estava se pondo quando minha mãe chegou. E pelo jeito dela andar, eu já sabia que as notícias não eram boas. Não conseguiu nada hoje? Eu perguntei quando ela se sentou na varanda tirando os sapatos velhos. Ela balançou a cabeça e eu vi que seus olhos estavam vermelhos de cansaço. Minha mãe era uma mulher pequena, mas forte, com mãos calejadas de tanto trabalhar. Ela fazia de tudo. Lavava roupa, limpava a casa, ajudava na colheita quando tinha. Mas o trabalho era difícil de conseguir. Amanhã eu tento de novo, ela disse como sempre dizia. E seu pai? Saiu de manhã cedo, eu respondi, não precisando explicar mais nada. Ela já sabia. Minha mãe suspirou fundo e olhou para minhas irmãs, que ainda brincavam no quintal. Pelo menos vocês estão bem, ela murmurou, mais para ela mesma que para mim. Naquela noite, depois que colocamos Ana e Conceição para dormir, fiquei um tempo na varanda com minha mãe. Ela estava consertando uma camisa velha à luz do lampião, e eu ficava olhando suas mãos trabalharem. Mãe, eu disse baixinho, por que o pai some tanto? Ela parou de costurar e olhou para mim. Por um momento, achei que ela ia me contar a verdade, seja lá qual fosse. Mas ela só passou a mão no meu cabelo e disse, seu pai é um homem complicado, filha. Ele ama vocês, mas... Às vezes as pessoas fazem coisas que a gente não entende. Não era uma resposta, mas era o máximo que eu ia conseguir dela. Então, ficamos ali, em silêncio, eu olhando as estrelas e ela costurando, até que o sono chegou. Naquela noite, deitada entre Ana e Conceição, fiquei pensando nas palavras da minha mãe. Seu pai é um homem complicado. O que será que isso queria dizer? E por que, toda vez que alguém falava do meu pai, parecia que estava escondendo alguma coisa? E vocês aí, já sentiram isso? Aquela sensação de que todo mundo ao redor sabe de alguma coisa que vocês não sabem? Já ficaram cuidando de irmãos pequenos sem entender direito por quê? Me contem nos comentários. Quero saber se alguém passou por algo parecido. Eu não sabia ainda, mas as respostas iam chegar de um jeito que eu nunca imaginei. E quando chegassem, iam mudar nossa vida para sempre. Essas memórias às vezes me doem no peito, mas acho que elas merecem ser contadas, sabe? Se você concorda, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas histórias antes que o tempo leve elas embora, que nem levou tantas outras coisas da minha infância. Mas por enquanto, naquela noite de agosto, eu era só uma menina de 9 anos que cuidava das irmãs e se perguntava quando o pai ia voltar para casa.
3 dias se passaram e meu pai não dava notícias. 3 dias em que eu acordava de madrugada esperando ouvir o galope do trovão na estrada. 3 dias fingindo para minhas irmãs que estava tudo normal. 3 dias vendo minha mãe olhar para o horizonte com aquele jeito de quem espera alguém que talvez não volte. No 4º dia, a comida acabou de vez. O pouquinho de fubá que restava não dava nem para um mingau aguado. E minha mãe ainda não tinha conseguido trabalho. Foi quando ela tomou uma decisão que eu nunca vou esquecer. Lourdes! Ela me chamou, sentando na beirada da cama onde eu ainda estava deitada. O sol mal estava nascendo, mas ela já estava acordada há horas. Veste tua roupa melhor e vem comigo. Para onde, mãe? Vamos na casa da dona Sebastiana pedir um pouquinho de mantimento emprestado. Meu estômago se apertou. Dona Sebastiana era a mulher mais rica da região, dona de uma fazenda grande e de um coração pequeno. Todo mundo sabia que ela não gostava de pobre, e pedir alguma coisa para ela era quase uma humilhação. Mas quando a fome aperta, o orgulho vira luxo que a gente não pode ter. Coloquei meu vestido de domingo, aquele azul marinho que minha mãe tinha costurado com um tecido que ganhou de uma patroa. Penteei o cabelo e amarrei com uma fitinha, tentando ficar apresentável para Dona Sebastiana não ter mais motivo ainda para nos desprezar. Ana, você fica olhando a Conceição. Eu disse para minha irmã, que ainda estava enrolada no cobertor. A gente não demora. A caminhada até a fazenda de Dona Sebastiana foi das mais compridas da minha vida. Minha mãe ia quieta do meu lado, os lábios apertados, as mãos segurando firme a bolsinha de pano onde guardava as poucas moedas que tinha. Eu sabia que ela estava sofrendo por dentro, porque minha mãe sempre foi orgulhosa, dessas pessoas que preferem passar necessidade a pedir favor. A casa de Dona Sebastiana ficava no alto de uma colina, cercada por um jardim cheio de flores que ela fazia questão de mostrar para todo mundo. Era uma casa grande, de 2 andares, com varanda de madeira pintada de branco e janelas com cortinas de renda. Perto da nossa casinha de adobe, aquilo parecia um palácio. Quando chegamos no portão, um cachorro enorme veio latindo na nossa direção. Eu me escondi atrás da minha mãe, mas ela se manteve firme, batendo palma para chamar Dona Sebastiana. Dona Sebastiana, com licença. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ela apareceu na varanda. Era uma mulher grande, de cabelos grisalhos presos em coque, usando um vestido florido que devia custar mais do que a gente gastava em comida num mês inteiro. O que vocês querem aqui tão cedo? Ela perguntou lá de cima, sem nem fazer menção de descer. Minha mãe tirou o chapéu da cabeça e fez uma reverência pequena. Dona Sebastiana, vim pedir um favor. Meu marido viajou a trabalho e ainda não voltou, e a comida acabou lá em casa. Será que a senhora não podia me emprestar um pouquinho de mantimento? Eu pago assim que ele chegar. Dona Sebastiana desceu os degraus devagar, como se cada passo fosse um favor que ela estava fazendo para a gente. Quando chegou perto, pude ver o jeito desdenhoso com que olhava para nós duas. Seu marido viajou a trabalho? Ela perguntou. E tinha alguma coisa na voz dela que não gostei. E que trabalho é esse que leva um homem para longe de casa por tanto tempo, deixando a família passando necessidade? Minha mãe ficou vermelha. Ele vai procurar serviço nas fazendas mais distantes. Sei, Dona Sebastiana disse, e o jeito dela falar fez parecer que não acreditava numa palavra. E onde será que ele está trabalhando dessa vez? Eu não sei direito. Minha mãe gaguejou. Ele não disse. Foi aí que Dona Sebastiana soltou uma risadinha que me deu vontade de chorar de raiva. Não disse? Que coisa mais estranha, não é? Marido que não fala onde vai trabalhar. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Minha mãe olhava para o chão, as mãos tremendo um pouquinho, e eu senti uma vontade danada de sair correndo dali. Bom, Dona Sebastiana continuou, vou dar um saquinho de feijão e um pouco de fubá. Mas quero que saiba que isso não é de graça, não. Quando seu marido voltar dessa viagem misteriosa, ele vem aqui acertar comigo. Ela entrou em casa e voltou com um saco pequeno de feijão e outro de fubá. Eram tão pequenos que mal iam dar para 2 dias, mas naquele momento pareciam um tesouro. Muito obrigada, Dona Sebastiana, minha mãe disse, pegando os saquinhos. Deus há de lhe pagar. Deus que me pague nada, ela respondeu seca. Quem vai me pagar é seu marido.
E se ele não aparecer logo, vocês vão ter que arranjar outro jeito de me devolver. Na volta para casa, minha mãe chorou. Chorou baixinho, tentando esconder de mim, mas eu vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Não disse nada. Só caminhei do lado dela, carregando o saquinho de fubá e sentindo um aperto no peito que doía mais que a fome. Mãe, eu disse quando estávamos chegando perto de casa, a senhora acha que o pai está bem? Ela parou de andar e olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela tentou sorrir. Claro que está, filha. Seu pai é um homem forte. Ele só demora às vezes. Mas eu vi na cara dela que ela também estava preocupada. E havia algo mais, algo que ela não estava me contando. Era como se ela soubesse de alguma coisa sobre as viagens do meu pai, alguma coisa que não podia falar nem para mim. Quando chegamos em casa, Ana e Conceição correram para a gente. Estavam com fome, e Conceição tinha chorado porque queria a mãe. Mas quando viram os saquinhos de mantimento, ficaram felizes. Vamos fazer uma festa, Ana disse batendo palminhas. E eu fingi que sim, que íamos fazer uma festa, mas por dentro estava pensando nas palavras de Dona Sebastiana. Por que ela tinha falado daquele jeito sobre meu pai? Porque parecia que conhecia alguma coisa que eu não sabia. Fiz o almoço com o feijão e o fubá, e pela primeira vez em dias a gente comeu até ficar satisfeita. Mas mesmo assim, uma preocupação roía minha cabeça. Se meu pai não voltasse, o que ia ser da gente? Foi na tarde desse mesmo dia que aconteceu algo que me marcou para sempre. Eu estava no quintal estendendo os panos quando ouvi vozes na estrada. Era Dona Cida, nossa vizinha, conversando com outra mulher que eu não conhecia. Pois é, comadre, Dona Cida estava dizendo. O homem some por semanas e deixa a família passando necessidade. Não é jeito, não. E você sabe onde ele vai? A outra perguntou. Ah, todo mundo sabe, né? Ele não vai trabalhar não, comadre. Ele vai Foi aí que Dona Cida me viu escondida atrás do varal e calou a boca na mesma hora. As duas mulheres se entreolharam e mudaram de assunto rapidinho. Mais tarde demais. Eu tinha ouvido o suficiente para entender que havia algo sobre meu pai que todo mundo sabia, menos eu e minhas irmãs. Alguma coisa que as pessoas cochichavam quando achavam que a gente não estava ouvindo. Naquela noite, depois que minhas irmãs dormiram, fui até a cozinha beber água. Minha mãe estava lá, sentada na mesa, olhando para o nada. Mãe, eu disse baixinho, o que Dona Cida quis dizer hoje? Ela se virou para mim, assustada. Que Dona Cida? Que você ouviu? Ela estava falando do pai. Disse que todo mundo sabe onde ele vai. Minha mãe ficou pálida. Por um momento, achei que ela ia me contar a verdade. Mas ela só balançou a cabeça e disse, não liga para a fofoca de vizinha, Lourdes. Dona Cida gosta de inventar história. Mas eu sabia que não era invenção. Havia algo na voz da minha mãe, na pressa com que ela desconversou, que me dizia que Dona Cida não estava inventando nada. Deitei na cama naquela noite com a cabeça cheia de perguntas. Ana e Conceição dormiam tranquilas do meu lado, mas eu fiquei acordada até tarde, olhando o teto e me perguntando que segredo era esse que todo mundo conhecia, menos eu. Foi quando ouvi um barulho lá fora. Galope de cavalo. Meu coração disparou. Seria o pai voltando? Levantei devagarinho para não acordar minhas irmãs e fui até a janela. Lá fora, na escuridão, consegui ver a silhueta de um homem a cavalo parado na estrada, em frente à nossa casa. Mas não era meu pai. Era outro homem, mais novo, e o cavalo era marrom, não preto. Ele ficou ali parado por uns minutos, como se estivesse esperando alguma coisa, e depois foi embora. Voltei para a cama com o coração ainda acelerado. Quem era aquele homem? Por que estava parado na frente da nossa casa no meio da madrugada? No dia seguinte, meu pai ainda não tinha voltado. Era o 5º dia de ausência, e eu já podia ver a preocupação crescendo no rosto da minha mãe. Ela tentava disfarçar, mas eu conhecia todos os seus jeitos. Foi quando seu Zé, o carteiro, apareceu lá em casa. Ele vinha montado numa mula velha, carregando a sacola de couro onde guardava as cartas. Dona Maria, ele disse para minha mãe, tem uma carta aqui para a senhora. Uma carta? A gente nunca recebia carta. Minha mãe pegou o envelope com as mãos tremendo e olhou para o nome escrito na frente. Não sabia ler direito.
Então me chamou. Lourdes, vem cá. Lê isso aqui para mim. Peguei a carta e li o que estava escrito no envelope. Para a família de João Ferreira. Esse era meu pai. Abre, filha. Minha mãe disse, a voz quase sumindo. Abri o envelope e tirei um papel dobrado. Era uma letra bem caprichada, de alguém que sabia escrever direito. Comecei a ler em voz alta. Prezada Dona Maria, venho por meio desta comunicar que seu esposo João se encontra em nossa propriedade, na fazenda São Bento, onde veio procurar trabalho. Ele passou mal e está sendo cuidado aqui. Pedimos que venha buscá-lo o mais rápido possível. O papel tremeu na minha mão. Minha mãe ficou branca como cal. Onde fica essa fazenda? Ela perguntou para seu Zé. São Bento? Fica longe, Dona Maria. Uns 3 dias de viagem a pé. Mas se a senhora conseguir uma carroça, dá para ir e voltar em 2 dias. Minha mãe se sentou na cadeira, as pernas bambas. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou até lá? E as meninas? Foi aí que eu tomei uma decisão. Eu vou com a senhora, mãe. Não, Lourdes, você fica aqui cuidando das suas irmãs. Mas a senhora não pode ir sozinha. A discussão durou um tempo, mas no fim minha mãe concordou que eu fosse junto. Ana, mesmo sendo só uma criança, ia ficar cuidando da Conceição. Dona Cida, nossa vizinha, prometeu dar uma olhada de vez em quando. Saímos no dia seguinte bem cedo, numa carroça emprestada que seu Zé conseguiu para a gente. Era puxada por um burro velho e lerdo, mas era melhor que ir a pé. A viagem foi longa e silenciosa. Minha mãe ia preocupada, eu estava nervosa, e o barulho da carroça chacoalhando na estrada de terra batida fazia um barulhão danado. Foi durante essa viagem que minha mãe, pela primeira vez, começou a me contar a verdade sobre meu pai. Lourdes, ela disse quando já estávamos longe de casa, tem umas coisas que você precisa saber sobre seu pai. Meu coração acelerou. Finalmente eu ia descobrir o que todo mundo sabia e eu não. Fala, mãe. Ela respirou fundo e olhou para a estrada à frente. Seu pai, ele não vai só trabalhar quando some, não. Como assim? Ele tem outros compromissos, outras responsabilidades. Outras responsabilidades? Que responsabilidades eram essas? Mas antes que minha mãe pudesse continuar, chegamos na fazenda São Bento. E o que eu vi lá mudou tudo o que eu achava que sabia sobre meu pai. A fazenda São Bento era bem maior do que eu imaginava. Tinha uma casa grande no centro, cercada por currais, estábulos e umas casinhas menores espalhadas pelo terreno. Quando nossa carroça parou na frente da casa principal, um homem alto de chapéu veio ao nosso encontro. A senhora deve ser Dona Maria, ele disse tirando o chapéu. Sou Antônio, o capataz. Receberam minha carta? Recebemos sim, seu Antônio. Como está meu marido? Melhor, graças a Deus. Mas aconteceu uma coisa que, bem, acho melhor a senhora ver com os próprios olhos. Ele nos levou para uma das casinhas menores, nos fundos da propriedade. Era simples, de 2 peças, mas bem arrumadinha. E lá, deitado numa cama de ferro, estava meu pai. Mas não estava sozinho. Do lado da cama, numa cadeira de palha, estava sentada uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Era morena, de cabelos compridos, e no colo dela tinha uma criancinha de uns 2 anos. E do lado da parede, brincando com uns bonecos de madeira, tinha um menino que devia ter uns 5 anos. Meu mundo virou de cabeça para baixo. João! Minha mãe exclamou, correndo para a cama, mas parou no meio do caminho quando viu a mulher e as crianças. Meu pai abriu os olhos, viu a gente e ficou pálido. Não era a palidez de quem estava doente. Era a palidez de quem foi pego fazendo algo errado. Maria, ele sussurrou tentando se levantar. Eu posso explicar. A mulher morena se levantou da cadeira, segurando a criancinha no colo. Ela também estava assustada, mas havia algo nos olhos dela que era quase protetor, como se ela estivesse defendendo alguma coisa. Quem é essa mulher, João? Minha mãe perguntou, a voz tremendo. Essa é Joana, meu pai disse, baixando os olhos. E essas são Carmen e Pedrinho. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que eu já senti na vida. Eu estava parada ali, uma menina de 9 anos, tentando entender o que estava acontecendo. Mas mesmo sendo criança, eu sabia que aquilo não era normal. Eu sabia que havia algo muito errado. São o quê? Minha mãe perguntou,
e a voz dela saiu como um fio. Meu pai respirou fundo e olhou para ela com aqueles olhos cansados que eu conhecia tão bem. São meus filhos, Maria. Carmen e Pedrinho são meus filhos. As palavras caíram no ar como pedras numa água parada. Minha mãe cambaleou e teve que se apoiar na parede. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Meu pai tinha outros filhos, uma outra família. Desde quando? Minha mãe perguntou. E eu nunca vi tanta dor numa voz só. Faz uns 6 anos que eu e Joana, que a gente está junto. 6 anos. Carmen tinha 2 anos, Pedrinho 5. As contas batavam perfeitamente, e isso doía mais ainda. Joana, que até então tinha ficado calada, deu um passo à frente. Dona Maria, ela disse, a voz baixa, mas firme. Eu sei que isso deve estar sendo muito difícil para a senhora, mas eu preciso que saiba que eu não sabia que João era casado quando nos conhecemos. Como assim não sabia? Minha mãe explodiu. Ele some de casa por semanas. Como é que você não desconfiava? Ele me disse que era viúvo, Joana respondeu, e eu pude ver que ela também estava sofrendo. Disse que a esposa tinha morrido de febre alguns anos atrás e que por isso viajava tanto, procurando trabalho para sustentar as filhas. Filhas! Ela sabia da gente. Meu pai tinha contado para ela sobre mim, Ana e Conceição, mas tinha mentido sobre nossa mãe estar morta. Minha mãe se sentou na única cadeira que tinha no quarto, como se as pernas não aguentassem mais o peso do corpo. Mentiu para todo mundo, ela murmurou. Mentiu para mim, mentiu para ela, mentiu para as crianças. Foi aí que tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Os embrulhos que meu pai levava não eram só roupas, era comida, era dinheiro, eram presentes para outra família. As ausências longas não eram só para procurar trabalho, era para viver uma vida dupla. E o homem misterioso que eu tinha visto na nossa porta na madrugada, provavelmente era alguém que sabia do segredo e estava vigiando nossa casa. Por que, João? Minha mãe perguntou, as lágrimas finalmente escorrendo. Por que fez isso com a gente? Meu pai tentou se sentar na cama, ainda fraco do que quer que tivesse acontecido com ele. Eu não planejei, Maria. Quando conheci Joana, eu estava num momento muito difícil. Você sabe como era difícil conseguir trabalho, como a gente passava necessidade? E você achou que a solução era arranjar mais uma família para sustentar? Minha mãe cortou. Não foi assim. Eu me apaixonei por Joana e quando soube que ela estava esperando Pedrinho, eu não podia abandonar, mas podia abandonar a gente. Eu nunca abandonei vocês. Eu sempre voltava, sempre trazia alguma coisa. Migalhas! Minha mãe gritou, se levantando da cadeira. Você trazia migalhas para casa enquanto dava o melhor para eles. Olhei ao redor daquele quartinho e vi que minha mãe tinha razão. Era simples, mas tinha coisas que a gente não tinha em casa. Um berço de madeira nova para Carmen. Brinquedos de verdade para Pedrinho. Roupas limpas e bem costuradas. Até a comida que eu conseguia enxergar na mesa era melhor do que a gente comia. Joana, percebendo meu olhar, ficou vermelha. Eu trabalho também, ela disse como se tentasse se explicar. Faço costura para as mulheres da cidade e João ajuda quando pode. Quando pode. Ou seja, quando não estava em casa cuidando da família verdadeira. Porque era isso que a gente era para ele, percebi naquele momento. A família verdadeira era essa. A outra era a obrigação. Lourdes. A voz do meu pai me tirou dos pensamentos. Vem cá, filha. Eu não queria ir. Queria sair correndo dali, voltar para casa, fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas meus pés me levaram até a cama. Essa é minha filha mais velha, meu pai disse para Joana. E havia um orgulho na voz dele, que me deixou ainda mais confusa. Como ele podia ter orgulho de mim e ao mesmo tempo estar mentindo para mim há anos? Joana me olhou com um sorriso triste. Ela é igualzinha a você, João. Os mesmos olhos. Os mesmos olhos. Olhei para Pedrinho, que tinha parado de brincar e estava olhando para mim com curiosidade. E era verdade. Ele tinha os mesmos olhos que eu. Os mesmos olhos do nosso pai. Oi! Ele disse baixinho, com aquela voz de criança tímida. Oi! Eu respondi, sem saber o que mais falar. Como é que você conversa com o irmão que você não sabia que tinha? Como é que você lida com uma situação dessas?
Lourdes cuida das irmãs quando eu viajo, meu pai disse, e havia uma tristeza na voz dele agora. Ela é muito responsável. Porque você obriga ela a ser, minha mãe disse amargamente. Porque você foge das suas responsabilidades e joga tudo nas costas de uma criança de 9 anos. E era verdade. Enquanto eu estava em casa cuidando de Ana e Conceição, preocupada se íamos ter o que comer, meu pai estava aqui brincando de família feliz com Joana e as crianças. O que aconteceu com ele? Minha mãe perguntou para Joana, mudando de assunto porque provavelmente não aguentava mais falar sobre o resto. Ele caiu do cavalo quando estava voltando para casa, Joana explicou. Bateu a cabeça numa pedra e ficou desacordado. Os trabalhadores da fazenda trouxeram ele para cá, voltando para casa. Para qual casa? Para a nossa ou para a deles? Eu preciso ir embora, minha mãe disse de repente. Eu preciso sair daqui. Maria, espera. Meu pai tentou se levantar. A gente precisa conversar. Conversar o quê, João? Você já falou tudo o que tinha para falar. Você fez sua escolha. Não é uma escolha. Eu amo vocês duas. Amo você e amo Joana. Não dá para amar duas famílias ao mesmo tempo, minha mãe disse, e a voz dela estava firme agora, apesar das lágrimas. Não dá para ser pai de verdade dividido entre duas casas. Ela se virou para mim. Vamos, Lourdes. Mas eu não conseguia sair. Estava olhando para Pedrinho, que tinha voltado a brincar com os bonecos de madeira. Ele era meu irmão. Meio-irmão, mas irmão mesmo assim. E Carmen, que dormia no colo de Joana, também era minha irmã. Como é que a gente ia embora e deixava eles para trás? Como é que a gente fingia que eles não existiam? Lourdes, minha mãe me chamou, mais firme. Saí daquele quarto com o coração partido em pedaços. Na carroça, minha mãe chorou o caminho inteiro de volta e eu fiquei pensando em tudo que tinha descoberto. Meu pai não era o homem que eu achava que ele era. Não era um herói que saía para trabalhar e sustentar a família. Era um mentiroso que tinha construído 2 vidas paralelas e estava tentando equilibrar as duas sem conseguir fazer direito nenhuma nem outra. Mas havia algo mais que estava me incomodando. Durante todo aquele tempo, enquanto a gente passava necessidade em casa, enquanto eu cuidava das minhas irmãs sozinha, enquanto minha mãe se humilhava pedindo favor para Dona Sebastiana, meu pai estava aqui, com Joana e as crianças, vivendo uma vida que parecia mais fácil, mais feliz. Será que ele amava eles mais que a gente? Será que por isso ele passava mais tempo aqui? Mãe, eu disse quando já estávamos perto de casa. O que a gente vai fazer agora? Ela limpou o rosto com as costas da mão e olhou para mim. Não sei, filha. Não sei. Quando chegamos em casa, Ana e Conceição correram para a gente. Estavam bem. Dona Cida tinha cuidado direitinho, mas eu sabia que logo elas iam perguntar pelo pai. E eu não sabia como é que ia explicar para elas que o pai que elas conheciam não existia mais. Que descobrimos que ele tinha uma vida inteira que a gente não sabia. Que tínhamos irmãos que nem sabíamos que existiam. Naquela noite, deitada na cama entre Ana e Conceição, fiquei olhando o teto e pensando em Pedrinho brincando com os bonecos de madeira. Será que ele sabia que tinha outras irmãs? Será que meu pai contava histórias sobre a gente para ele, como contava histórias sobre o mundo para mim? E Joana, ela parecia uma mulher boa. Não era culpa dela meu pai ter mentido. Ela também tinha sido enganada. Mas ainda assim, doía saber que enquanto a gente comia mingau ralo, eles tinham comida de verdade na mesa. No dia seguinte, meu pai apareceu em casa. Chegou montado no trovão, como sempre, mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu sabia de onde ele estava vindo e por que tinha demorado tanto. Meninas, ele chamou Ana e Conceição, que correram para abraçar ele como sempre faziam. Mas eu fiquei onde estava, na varanda, só olhando. E minha mãe nem saiu de dentro de casa. Lourdes, ele me chamou. Vem cá, filha. Não, eu disse. E foi a primeira vez na vida que desobedeci meu pai. Não quero. Ele desceu do cavalo e veio até a varanda. Sentou no degrau ao meu lado, mas eu me afastei. Eu sei que você está magoada, ele disse. E eu entendo. Entende, eu explodi. Entende o quê? Você mentiu para todo mundo. Você tem outros filhos e nunca contou para a gente. Ana e Conceição pararam de brincar e olharam para mim, assustadas. Elas nunca tinham me visto gritar com meu pai.
Lourdes, meu pai disse baixinho, as coisas são complicadas. Quando você crescer, vai entender. Eu já entendo, eu gritei. Entendo que você prefere ficar lá com eles do que aqui com a gente. Entendo que você deixa a gente passar fome enquanto eles têm tudo. Não é assim. É sim. Eu vi, pai. Eu vi como eles vivem. E vi como a gente vive. Meu pai ficou calado por um tempo. Ana e Conceição estavam quietas, sentindo que alguma coisa estava muito errada, mas sem entender o quê. O que eu fiz foi errado, ele disse finalmente. Eu sei que foi, mas eu não conseguia escolher entre vocês. Então você escolheu mentir para todo mundo. Eu escolhi tentar cuidar de todo mundo. E não cuidou direito de ninguém. Eram palavras pesadas para uma menina de 9 anos falar para o pai. Mas naquele momento eu me sentia mais velha. Sentia como se tivesse crescido anos naqueles 2 dias. Meu pai suspirou e olhou para o horizonte. Eu vou embora, Lourdes. Para a casa dela? Não. Vou embora de verdade. Vou procurar trabalho longe, numa cidade grande, e vou mandar dinheiro para vocês. E para eles também? E para eles também. Pelo menos ele estava sendo honesto agora. Quando você volta? Não sei se volto. E foi aí que eu entendi que nossa família tinha acabado de vez. Não ia ter mais pai sumindo por dias e voltando com histórias vagas. Não ia ter mais eu cuidando das minhas irmãs esperando ele chegar. Não ia ter mais nada daquilo que eu conhecia como família. Mas talvez fosse melhor assim. Talvez a verdade, por mais dolorosa que fosse melhor que a mentira. Os dias que se seguiram à partida do meu pai foram os mais difíceis da minha vida até então. Não porque tivéssemos passado fome antes, isso já conhecíamos bem, mas porque agora havia um vazio diferente na casa, um silêncio que doía mais que qualquer barriga roncando. Minha mãe não falava quase nada. Passava o dia inteiro procurando trabalho, voltava de tardezinha sem conseguir nada e se sentava na varanda olhando para o nada. Era como se uma parte dela tivesse ido embora junto com meu pai. Ana e Conceição ainda não entendiam direito o que tinha acontecido. Perguntavam pelo pai todo dia, e eu sempre inventava uma desculpa diferente. Ele foi trabalhar longe, ele volta logo, ele mandou lembranças para vocês. Mentiras que doíam na boca, mas que eu contava para não ver aquele olhar perdido no rosto delas. Foi numa quinta-feira, 2 semanas depois que meu pai partiu, que nossa situação ficou impossível. Não tínhamos mais nada em casa. Nada mesmo. O último punhado de feijão tinha acabado no dia anterior, e eu estava dando água com açúcar para minhas irmãs, fingindo que era suco. Minha mãe tinha saído desde cedo para procurar trabalho, e eu estava no quintal tentando encontrar alguma fruta no pé de manga quando ouvi alguém batendo palma no portão. Com licença, tem alguém em casa? Era uma voz de mulher, mas não reconheci. Fui até o portão e vi uma senhora baixinha, de cabelos grisalhos presos em trança, usando um vestido simples mas limpo. Tinha o rosto bondoso, desses que a gente confia na primeira olhada. Oi, minha filha, ela disse com um sorriso. Você deve ser Lourdes. Eu sou Dona Clara, moro ali na Casa Amarela, depois da curva. Eu conhecia a Casa Amarela. Era pequenininha, mas sempre bem cuidada, com um jardim cheio de flores na frente. Mas nunca tinha conversado com Dona Clara. Oi, Dona Clara. Cadê sua mãe, filha? Foi procurar trabalho. Ela assentiu com a cabeça como se já soubesse. E suas irmãs? Estão brincando lá dentro. Dona Clara ficou me olhando por um momento e eu vi nos olhos dela uma coisa que reconheci na hora. Pena. Mas não era aquele tipo de pena que machuca o orgulho da gente. Era uma pena boa, carinhosa. Posso entrar um pouquinho? Trouxe umas coisinhas para vocês. Foi só aí que reparei na cesta que ela carregava no braço. Meu estômago roncou só de imaginar o que podia ter ali dentro. Pode sim, Dona Clara. Ela entrou e chamou Ana e Conceição, que vieram correndo da sala. Ficaram meio tímidas no começo, se escondendo atrás de mim, mas Dona Clara tinha um jeito tão doce que logo elas se animaram. Trouxe umas coisinhas para vocês, ela disse, abrindo a cesta. Tem pão fresco, tem queijo, tem uns docinhos que fiz ontem. Ana e Conceição arregalaram os olhos. Fazia tanto tempo que a gente não via comida de verdade que elas ficaram até sem graça de pegar. Pode pegar, meninas, Dona Clara incentivou. Fiz demais lá em casa e ia estragar. Ela estava mentindo, claro.
Tinha feito aquilo especialmente para a gente. Mas era uma mentira boa, dessas que preservam a dignidade da gente. Lourdes, ela me chamou enquanto Ana e Conceição atacavam o pão. Você pode me ajudar a preparar um café? Quero conversar com você. Na cozinha, enquanto ela mexia o café e eu arrumava as xícaras, Dona Clara foi falando devagar, como quem não quer assustar. Filha, eu sei que as coisas estão difíceis para vocês. Eu não disse nada, só fiquei mexendo o açúcar no café. E eu sei que sua mãe é uma mulher orgulhosa, que não gosta de pedir ajuda. A senhora sabe do meu pai? Eu perguntei de repente. Dona Clara parou de mexer o café e me olhou. Sei, filha. Todo mundo na vizinhança sabe. Sabe de tudo? Sei que ele tinha outra família, sei que foi embora, e sei que vocês estão passando necessidade. Senti meus olhos encherem d'água. Era a primeira vez que alguém falava abertamente sobre nossa situação, sem rodeios, sem fingir que não sabia de nada. Não chora, minha filha, Dona Clara disse, vindo até mim e me abraçando. Às vezes a vida é injusta mesmo, mas a gente não pode deixar ela vencer a gente. Fiquei abraçada com ela por um tempo, sentindo um carinho que não sentia há muito tempo. Era como se uma avó que eu nunca tive estivesse me acolhendo. Dona Clara, eu disse quando me soltei do abraço. A senhora tem filhos? Tive, ela respondeu, e uma sombra passou pelo rosto dela. Tive 2 filhos homens, mas eles foram embora há muito tempo, procurar vida na cidade grande. De vez em quando escrevem uma carta, mas a casa fica muito vazia, sabe? Entendi na hora. Dona Clara estava sozinha, que nem a gente. Só que ela estava sozinha por escolha dos filhos, e a gente estava sozinha por escolha do pai. Por isso eu vim aqui, ela continuou, porque uma casa vazia é triste e uma família precisando de ajuda é mais triste ainda. E eu pensei, será que a gente não podia se ajudar? Como assim? Bem, eu tenho uma casa grande demais para mim sozinha. Tem 2 quartos vazios, uma cozinha que eu quase não uso, um quintal onde podia ter criança brincando. E vocês têm... Bem, vocês são uma família. Meu coração começou a bater mais rápido. Será que ela estava oferecendo o que eu achava que estava? A senhora está falando que a gente podia morar com a senhora? Estou falando que a gente podia morar junto. Seria bom para todo mundo. Eu não ficaria sozinha, vocês teriam um lugar seguro para ficar, e sua mãe podia ter mais tempo para encontrar um trabalho bom, sem se preocupar em deixar vocês sozinhas. Era bom demais para ser verdade. Mas Dona Clara parecia sincera, e eu já tinha aprendido a reconhecer quando um adulto estava falando a verdade. E o que a minha mãe ia ter que fazer em troca? Nada além de ser boa companhia. Eu tenho uma pensão pequenininha que me deixa viver bem, e tenho uma horta que dá mais comida do que consigo comer. O que eu não tenho é família por perto. Quando minha mãe chegou em casa naquela tarde, encontrou a gente tomando café com bolo na mesa da sala, conversando animadamente com Dona Clara. Ana estava no colo dela e Conceição estava mostrando a boneca de pano. Dona Maria! Dona Clara se levantou quando minha mãe entrou. Que bom que chegou. Estava querendo conversar com a senhora. Minha mãe ficou meio ressabiada no começo. Depois de tudo que tinha passado, era difícil confiar em bondade gratuita. Mas Dona Clara tinha um jeito tão sincero que logo minha mãe foi se tranquilizando. A conversa durou quase 2 horas. Dona Clara explicou sua proposta, falou da casa vazia, da solidão, do desejo de ter uma família por perto. Minha mãe fez 1000 perguntas, preocupada em não ser um peso para Dona Clara, querendo saber o que podia fazer para ajudar. No fim, combinaram que íamos passar uma semana experimental na casa de Dona Clara, para ver se dava certo para todo mundo. Se não der certo, Dona Clara disse, vocês voltam para cá e continuamos vizinhas. Mas se der certo, bem, aí a gente vê o que faz. Naquela noite, depois que Dona Clara foi embora, minha mãe me chamou para conversar na varanda. O que você achou, Lourdes? Eu gostei dela, mãe. Ela parece gente boa. Parece mesmo, mas a gente tem que tomar cuidado. Já demos sorte de mais gente. Complicada. Entendi que ela estava falando do meu pai. E tinha razão. Depois de descobrir que a pessoa em quem mais confiávamos no mundo estava mentindo há anos, era difícil confiar em qualquer um. Mas a gente não tem muita escolha, tem? Eu perguntei. Minha mãe suspirou. Não, filha, não temos mesmo. Na semana seguinte, nos mudamos temporariamente para a casa de Dona Clara. E foi como entrar num mundo diferente.
A casa amarela era pequena, mas organizada e limpa. Tinha uma sala com móveis de madeira encerada, uma cozinha com fogão a lenha que estava sempre quentinho, 2 quartos grandes com camas de verdade e um quintal nos fundos cheio de verduras e flores. Dona Clara nos recebeu como se fôssemos suas próprias netas. Deu o quarto maior para minha mãe e arrumou o outro quarto para nós 3, com 2 camas pequenas que ela disse ter sido dos filhos quando eram crianças. Podem mexer em tudo, ela disse no primeiro dia. Esta casa é de vocês também agora. Os primeiros dias foram estranhos. A gente não estava acostumada com tanto carinho, tanta fartura, tanta paz. Ana e Conceição se adaptaram rapidinho, correndo pela casa, brincando no quintal, ajudando Dona Clara na horta. Mas eu e minha mãe ficamos meio receosas no começo. Foi Dona Clara quem quebrou nosso gelo. No terceiro dia, ela me ensinou a fazer pão, me mostrou como misturar a farinha, como amassar, como deixar crescer. Enquanto trabalhávamos, ela foi contando histórias da vida dela. Sabe, Lourdes, eu também já passei por momentos difíceis. Quando meu marido morreu, faz uns 10 anos, eu pensei que minha vida tinha acabado. Os meninos já tinham saído de casa. Eu estava sozinha, sem saber o que fazer. E como a senhora fez? Aprendi que a gente sempre pode recomeçar. Não importa a idade, não importa o que aconteceu antes, sempre dá para construir uma vida nova. A senhora não teve vontade de ir embora também? Procurar os filhos na cidade? Dona Clara sorriu tristemente. Tive. Mas aí eu pensei, se eu correr atrás deles, vou encontrar 2 homens adultos que construíram a vida deles. Se eu ficar aqui, talvez apareça alguém que precise de mim. E olha só, apareceram. Naquela tarde, enquanto o pão assava no forno e eu ajudava Dona Clara a estender roupa no varal, ela me perguntou uma coisa que ninguém nunca tinha perguntado. Lourdes, o que você quer ser quando crescer? A pergunta me pegou de surpresa. Até então, eu só pensava em sobreviver um dia de cada vez. Nunca tinha parado para pensar no futuro. Não sei, Dona Clara. Não precisa saber agora. Mas é bom pensar, porque a vida não pode ser só sobre passar necessidade e cuidar dos outros. Você também tem direito de sonhar. Sonhar. Era uma palavra que tinha sumido do meu vocabulário desde que meu pai começou a sumir. Mas ali, na casa amarela, com o cheiro de pão no ar e Dona Clara ao meu lado, comecei a pensar que talvez fosse possível sonhar de novo. Dona Clara, eu disse de repente, a senhora sabe ler? Sei sim, filha. Aprendi com minha mãe, que era professora. E ensinar? A senhora sabe ensinar? Claro que sei. Por que a pergunta? Porque eu queria aprender a ler direito. Sei um pouquinho, mas queria saber mais. Dona Clara parou de estender a roupa e me olhou com um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Pois então está combinado. A partir de amanhã, toda a tarde depois do almoço, a gente vai ter aula de leitura. Você, Ana e Conceição. A senhora faria isso mesmo? Claro que faria. Educação é a coisa mais importante que existe, Lourdes. É o que ninguém pode tirar da gente. Naquela noite, deitada na cama entre minhas irmãs, olhei pela janela para as estrelas e senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Esperança. Pela primeira vez desde que meu pai foi embora, eu consegui imaginar um futuro que não fosse só sobre sobreviver. Um futuro onde eu soubesse ler livros inteiros, onde pudesse aprender coisas novas, onde talvez até conseguisse ajudar outras pessoas que estivessem passando pelo que a gente passou. Ainda doía pensar no meu pai, na mentira que ele construiu, nos meio-irmãos que eu conheci e deixei para trás. Mas a dor estava começando a dar lugar para outra coisa. Não era raiva, não era perdão, era compreensão. Compreensão de que as pessoas são complicadas, que fazem escolhas ruins às vezes, mas que isso não significa que a vida da gente precisa ser ruim também. Dona Clara estava nos ensinando que a gente podia construir uma família nova, diferente, baseada no carinho e não só no sangue. E eu estava aprendendo que mesmo depois de tudo que tinha acontecido, ainda era possível ser feliz. 3 meses se passaram na Casa Amarela e nossa vida tinha virado do avesso, mas dessa vez para melhor. A semana experimental se transformou em moradia definitiva e Dona Clara tinha se tornado mais que uma anfitriã. Ela era nossa família agora.
Minha mãe conseguiu um trabalho fixo na casa de uma família da cidade, cuidando de uma senhora idosa. Não pagava muito, mas era dinheiro certo todo mês, e ela podia ir e voltar no mesmo dia. Ana e Conceição estavam crescendo coradas e risonhas, brincando no quintal, ajudando na horta, chamando Dona Clara de Vó Clara, como se ela sempre tivesse sido nossa avó. E eu estava descobrindo um mundo novo através dos livros. Gente, vocês conseguem imaginar? Uma menina de 9 anos que mal sabia ler direito, de repente tendo acesso a livros de verdade? Foi como abrir uma porta para um universo que eu nem sabia que existia. Quem aí também se apaixonou pela leitura? Me conta nos comentários qual foi o primeiro livro que mudou a vida de vocês. Dona Clara tinha uma pequena estante na sala, cheia de livros que pertenceram ao falecido marido dela. Todo dia, depois do almoço, a gente se sentava na varanda e ela me ensinava a ler. Primeiro foram palavras simples, depois frases. E agora eu já conseguia ler histórias inteiras sozinha. Foi através desses livros que descobri algo sobre mim mesma. Eu amava histórias. Amava a forma como as palavras se juntavam para criar mundos diferentes, pessoas diferentes, vidas diferentes. E mais que isso, eu amava contar essas histórias para Ana e Conceição. Conta de novo a história da moça que morava na floresta. Conceição pedia toda a noite, depois do jantar. E eu contava, mas não contava igual ao livro. Eu mudava as partes que achava tristes, inventava finais mais bonitos, criava personagens novos. Era como se as histórias ganhassem vida nova na minha boca. Você tem um dom, Lourdes, Dona Clara me disse uma tarde, depois de me ouvir contar uma história que tinha inventado inteirinha sobre uma menina que encontrava estrelas caídas no quintal. Um dom para palavras. Dom? É. Algumas pessoas nascem sabendo cantar, outras sabendo dançar. Você nasceu sabendo contar histórias. A ideia me deixou pensativa. Será que era verdade? Será que eu tinha algum talento especial? Foi nessa época que aconteceu algo que mudou tudo de novo. Era uma tarde de dezembro, o calor estava de rachar, e eu estava na varanda lendo um livro sobre aventuras no mar quando ouvi o barulho de cascos de cavalo na estrada. Meu coração disparou na mesma hora, porque aquele som ainda me lembrava do meu pai. Mas quando olhei, vi que não era o trovão preto. Era um cavalo marrom, e montado nele estava o homem que eu tinha visto naquela madrugada, meses atrás, parado em frente à nossa casa antiga. Ele parou no portão de Dona Clara e desceu do cavalo. Era um homem de uns 40 anos, alto, com chapéu de couro e roupas de quem viajava muito. Boa tarde, ele disse tirando o chapéu. Estou procurando a família de João Ferreira. Me disseram que elas moram aqui agora. Meu sangue gelou. Dona Clara, que estava regando as flores, se aproximou com cara de desconfiança. Quem quer saber? Meu nome é Vicente. Sou amigo de João. Tenho uma notícia importante para dar para a família dele. Dona Clara me olhou, e eu vi nos olhos dela a mesma preocupação que estava sentindo. Que notícia seria essa? E por que esse homem tinha estado vigiando nossa casa antiga? Pode falar, Dona Clara disse. Aqui são todas família. Vicente respirou fundo e olhou diretamente para mim. João Ferreira morreu, menina. Faz 2 semanas. O mundo parou. Literalmente parou. Eu ouvi as palavras, mas meu cérebro se recusou a processar o que elas significavam. Como? Dona Clara perguntou, me puxando para perto dela. Acidente de trabalho. Ele estava numa fazenda lá em Goiás, ajudando na construção de uma cerca, quando um touro bravo escapou do curral. João tentou ajudar a segurar o animal e não conseguiu sair da frente a tempo. Senti minhas pernas bambas. Meu pai estava morto. O homem que eu amava e odiava ao mesmo tempo, que me decepcionou, mas que ainda era meu pai, não existia mais neste mundo. Mas como o senhor soube onde a gente estava? Dona Clara perguntou. João me pediu para ficar de olho na família dele em caso de alguma coisa acontecer. Ele sabia que o que fazia era arriscado, trabalhando de fazenda em fazenda, lidando com gado bravo. Por isso me deu o endereço de vocês e me pediu para avisar se alguma coisa acontecesse. Era por isso que ele tinha aparecido na nossa casa naquela madrugada. Não estava nos espionando por maldade. Estava cumprindo uma promessa para meu pai. Ele deixou alguma coisa? Dona Clara perguntou. Vicente mexeu na sacola que trazia e tirou um embrulho pequeno. Deixou isso.
Disse que era para as filhas. Peguei o embrulho com as mãos tremendo. Dentro tinha um pouco de dinheiro, não muito, mas alguma coisa, e uma carta dobrada. Na carta, reconheci a letra caprichada de alguém que tinha escrito por ele, porque meu pai mal sabia escrever o próprio nome. Para minhas filhas Lourdes, Ana e Conceição. Eu li em voz alta. Sei que fiz muitas coisas erradas na vida, e sei que magoei vocês. Não posso desfazer o que fiz, mas quero que saibam que sempre amei vocês, mesmo quando não soube mostrar direito. Cuidem uma das outras, estudem se puderem, e sejam mulheres melhores que o pai de vocês foi homem. Com todo amor, João Ferreira. As lágrimas vieram todas de uma vez. Não eram lágrimas só de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de alívio, de dor, de amor, tudo misturado numa confusão que doía no peito. Vicente ficou mais um pouco, contando detalhes sobre os últimos meses do meu pai, sobre como ele falava da gente, sobre como estava arrependido das escolhas que tinha feito. Depois montou no cavalo e foi embora, deixando a gente com a notícia que mudava tudo mais uma vez. Naquela noite, quando minha mãe chegou do trabalho, Dona Clara contou para ela sobre Vicente e a notícia. Minha mãe chorou também, mas era um choro diferente do meu. Era um choro de quem estava fechando um capítulo difícil da vida. Pelo menos agora a gente pode seguir em frente de verdade, ela disse. Sem ficar esperando ele voltar, sem ficar imaginando se ele estava bem ou mal. Tinha razão. A morte do meu pai, por mais dolorosa que fosse, também era uma libertação. Libertação da esperança que machucava, do amor que confundia, da raiva que corroía. Nos dias que se seguiram, eu me peguei pensando muito na carta que ele tinha deixado. Sejam mulheres melhores que o pai de vocês, foi homem. Era quase como se ele estivesse nos dando permissão para sermos diferentes, para fazermos escolhas melhores. E foi pensando nisso que tomei uma decisão importante. Dona Clara, eu disse numa tarde, quero aprender a escrever também. Não só ler. Claro, filha, mas por quê? Porque quero escrever as histórias que invento. Quero colocar no papel para não esquecer. Que ideia linda! Vamos começar amanhã mesmo. E assim começou uma nova fase da minha vida. Passei a escrever todas as histórias que inventava e também comecei a escrever sobre coisas que aconteciam de verdade. Escrevi sobre nossa vida na Casa Amarela, sobre Dona Clara, sobre minhas irmãs crescendo felizes. E um dia, quase um ano depois da morte do meu pai, escrevi sobre ele, sobre a vida dupla, sobre a família secreta, sobre como me senti quando descobri tudo. Escrevi sem raiva, sem julgamento, só contando os fatos como eles foram. Quando terminei, mostrei para Dona Clara. Isso aqui é importante, Lourdes, ela disse depois de ler. Isso é história de verdade, história de gente de verdade. E essas são as histórias que mais precisam ser contadas. Por quê? Porque elas mostram que todo mundo erra, todo mundo sofre, mas todo mundo também pode encontrar um jeito de seguir em frente. Suas histórias podem ajudar outras pessoas que estão passando por coisas parecidas. Foi aí que entendi qual era meu propósito na vida. Não era só contar histórias para entreter. Era contar histórias para curar, para ensinar, para mostrar que mesmo nas situações mais difíceis, sempre há esperança. Comecei a contar minhas histórias para outras pessoas na vizinhança. Primeiro para Dona Cida, nossa antiga vizinha, que vinha visitar a gente de vez em quando. Depois para outras mulheres que Dona Clara conhecia. E logo, toda quinta-feira à tarde, nossa varanda ficava cheia de gente ouvindo as histórias que eu contava. A menina tem um dom mesmo, ouvi Dona Sebastiana comentar com outra senhora depois de uma dessas tardes. A mesma Dona Sebastiana que tinha sido tão maldosa conosco quando pedimos ajuda. Quando ela conta uma história, a gente esquece de tudo o mais. Ana e Conceição também começaram a ajudar. Ana aprendeu a tocar uma flautinha que Dona Clara deu para ela e fazia musicinha para acompanhar minhas histórias. Conceição aprendeu a desenhar e fazia ilustrações das histórias que eu escrevia. Vocês três vão longe na vida, Dona Clara dizia orgulhosa. Lourdes com as palavras, Ana com a música, Conceição com os desenhos. Cada uma tem seu jeito especial de trazer beleza para o mundo. Era estranho pensar que aquela tragédia toda,
A descoberta sobre meu pai, a partida dele, a morte, tinha acabado nos levando para um lugar melhor. Mas era verdade. Se meu pai não tivesse ido embora, talvez a gente nunca tivesse conhecido Dona Clara. Se a gente não tivesse conhecido Dona Clara, eu talvez nunca tivesse aprendido a ler e escrever direito. E se eu não tivesse aprendido a ler e escrever, talvez nunca tivesse descoberto meu amor pelas histórias. Olhando para essas histórias que me definiram, percebo agora o quanto elas precisavam ser compartilhadas. Se você tem chegado até aqui comigo, nessa jornada pela minha memória, talvez seja a hora de garantir que histórias como essas não se percam. Se inscreve no canal, tá bom? Porque é assim que a gente preserva essas lembranças que nos formaram. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que a gente não escolheria, mas que acabam sendo exatamente onde precisávamos estar. E às vezes, as pessoas que mais nos magoam também são as que, sem querer, nos empurram para onde precisávamos ir. Meu pai nunca soube que sua partida acabou sendo o começo da minha verdadeira vida. Nunca soube que aquela menina de 9 anos que cuidava das irmãs se tornaria uma mulher que cuidaria de histórias, preservando-as para que outras famílias pudessem aprender com elas. Mas talvez, de onde ele estiver, ele saiba que no fim das contas, conseguimos ser mulheres melhores que ele foi homem. E talvez isso seja suficiente. Hoje, quando olho para trás dos meus 76 anos, vejo que aquela menina de 9 anos que cuidava das irmãs sozinha virou uma mulher que passou a vida inteira cuidando de histórias. E que transformação mais bonita, não é mesmo? Ana se tornou professora de música na escola da cidade. Ela casou com um homem bom, teve 3 filhos e até hoje, quando a família se reúne, ela toca aquela flautinha que Dona Clara deu para ela há tantos anos. Conceição virou artista, faz pinturas que vendem em galerias da capital e nunca perdeu aquele jeito doce de ver o mundo que tinha quando criança. E eu? Bem, eu me tornei exatamente o que Dona Clara previu, uma contadora de histórias profissional. Não do jeito que existe hoje com internet e essas modernidades todas, mas do jeito que existia na época. Eu viajava de cidade em cidade, contando histórias em praças, em escolas, em casas de família. Levava comigo um caderno cheio de histórias escritas à mão, algumas inventadas, outras vividas, todas importantes. Dona Clara viveu até os 89 anos. Foi minha mãe, minha avó, minha professora e minha melhor amiga até o último dia. Quando ela partiu, há quase 15 anos, deixou a casa amarela para nós 3 irmãs. Para que sempre tenham um lugar para voltar, ela escreveu no testamento. Minha mãe, coitada, morreu 2 anos depois de Dona Clara. Até o fim da vida ela guardou aquela carta que meu pai deixou, dobradinha na gaveta da cômoda. Acho que no fundo, apesar de tudo, ela nunca parou de amar aquele homem complicado. Mas sabe o que mais me emociona nessa história toda? É saber que aquelas semanas de terror, quando meu pai sumiu pela última vez, acabaram sendo o começo da nossa salvação. Se ele não tivesse ido embora, se não tivéssemos passado por todas aquelas dificuldades, talvez nunca tivéssemos encontrado Dona Clara. E sem Dona Clara, eu nunca teria descoberto meu amor pelas palavras. Às vezes me pergunto sobre Joana, Pedrinho e Carmen. Será que eles ficaram bem depois que meu pai morreu? Será que Pedrinho se lembra do dia em que uma menina apareceu na casa onde ele morava e descobriu que era sua irmã? Nunca mais os vi. Nunca mais soube deles. Mas guardo uma esperança no coração de que tenham encontrado seu caminho. Assim como nós encontramos o nosso. Durante todos esses anos contando histórias, aprendi uma coisa muito importante. Todo mundo tem uma história para contar. E as histórias mais bonitas não são sempre as que têm finais felizes desde o começo. São as que mostram como as pessoas conseguem encontrar felicidade mesmo depois de passar por momentos muito difíceis. Conheci mulheres que perderam maridos na guerra e reconstruíram a vida sozinhas. Conheci homens que erraram feio com a família e passaram o resto da vida tentando consertar o erro. Conheci crianças que passaram fome e viraram adultos generosos, que nunca deixavam ninguém precisar de nada. Todas essas histórias me ensinaram que o ser humano é capaz de coisas extraordinárias quando precisa ser.
Somos mais fortes do que pensamos, mais corajosos do que imaginamos, mais capazes de perdoar e recomeçar do que jamais acreditaríamos. Meu pai, por exemplo. Durante muito tempo, eu o odiei pela mentira, pela vida dupla, pelo abandono. Mas com os anos fui entendendo que ele também era só um homem tentando dar conta de uma situação que havia ficado grande demais para ele. Não estou dizendo que o que ele fez estava certo. Não estava. Mas entendi que as pessoas são complicadas, que cometem erros, que às vezes se perdem no próprio caminho. E sabe o que mais? Acho que no fundo ele sabia que estava errado. A carta que deixou para nós mostrava isso. O fato de ter pedido para Vicente cuidar da gente mostrava isso. Ele pode não ter sido um bom marido ou um bom pai enquanto estava vivo, mas tentou ser, à sua maneira torta, depois de morto. Isso não apaga a dor que causou, claro, mas me ajudou a fazer as pazes com aquela parte da minha história. E isso é importante, porque a gente não pode carregar raiva para sempre. Raiva é pesada demais para carregar por uma vida inteira. Uma das histórias que mais gosto de contar é sobre uma árvore que cresceu numa pedra. Parece impossível, não é? Mas eu vi uma assim uma vez, numa das minhas viagens. A sementinha tinha caído numa rachadura minúscula da pedra, e mesmo assim conseguiu brotar, crescer, virar uma árvore frondosa e bonita. A pedra não a impediu de crescer. Na verdade, a pedra se tornou parte da força dela. Acho que é assim com as dificuldades da vida. Elas podem tentar nos quebrar, mas se a gente for esperta, consegue usá-las como base para crescer mais forte. A mentira do meu pai foi minha pedra. Mas olha só o que cresceu em cima dela. Uma mulher que dedicou a vida a contar verdades através de histórias. Hoje, quando Ana traz os netos para me visitar, eu conto para eles as mesmas histórias que contava para ela e Conceição quando éramos pequenas. Só que agora acrescento nossa própria história também. Conto sobre o avô que eles não conheceram, sobre a bisavó Clara, que os teria amado muito, sobre a importância de cuidar uns dos outros. Vó Lourdes, meu bisneto mais novo, me perguntou outro dia: "Você não tem raiva do seu pai por ter mentido?" "Já tive, meu amor." Eu respondi. "Tive muita raiva, mas a raiva passou e o que ficou foi compreensão." Compreensão de quê? De que todo mundo erra às vezes. E de que a gente pode escolher se deixa os erros dos outros nos deixarem amargos ou se usa eles para aprender a ser melhor. É isso que quero deixar para quem está ouvindo essa história. A vida vai machucar vocês às vezes. Pessoas que vocês amam vão decepcioná-los. Vão acontecer coisas que vão parecer injustas, que vão fazer vocês questionarem se vale a pena continuar tentando. Mas vale sim, sempre vale. Porque do outro lado da dor, da decepção, da injustiça, existe a possibilidade de uma vida mais bonita do que vocês jamais imaginaram. Existe a chance de encontrarem pessoas como Dona Clara, que vão amar vocês não por obrigação, mas por escolha. Existe a possibilidade de descobrirem talentos que nem sabiam que tinham, de se tornarem pessoas que nunca pensaram que poderiam ser. Minha vida poderia ter sido só sobre uma menina que foi abandonada pelo pai e passou necessidade. Mas não foi. Foi sobre uma menina que descobriu sua força, que encontrou uma família nova, que transformou suas feridas em sabedoria e suas lágrimas em histórias que tocam o coração das pessoas. Agora, aos 76 anos, quando me sento na varanda da casa amarela que Dona Clara nos deixou, vejo Ana regando as flores que plantamos juntas. Vejo Conceição pintando um quadro novo no ateliê que montou no quintal. Vejo os netos e bisnetos brincando debaixo da mangueira onde eu brincava quando era pequena. E penso que Dona Clara tinha razão. A gente sempre pode recomeçar. Não importa o que aconteceu antes. Não importa quantos anos temos. Não importa quantas vezes já caímos. Sempre é possível construir uma vida nova em cima dos cacos da vida velha. É isso que eu queria que vocês levassem dessa história. Esperança. Esperança de que mesmo nos momentos mais escuros existe luz em algum lugar. Esperança de que mesmo quando parece que não há saída, sempre há um caminho. Esperança de que mesmo quando as pessoas que deveriam nos proteger nos decepcionam, sempre haverá outras pessoas dispostas a nos acolher. E, principalmente,
Esperança de que vocês são mais fortes, mais capazes e mais especiais do que jamais imaginaram. Que dentro de cada um de vocês existe uma história linda esperando para ser vivida e contada. Que essas palavras encontrem quem precisa ouvi-las. Que essa história sirva de ponte entre o meu coração e o de vocês. E que vocês sempre se lembrem de que, não importa o que a vida trouxer, sempre há uma chance de recomeçar, sempre há uma possibilidade de ser feliz, sempre há uma história nova esperando para começar. Porque no fim das contas, meus queridos, a vida não é sobre o que acontece conosco, é sobre o que fazemos com o que acontece conosco. E vocês, tenho certeza, vão fazer coisas lindas,